Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso ambiente de estudo. Hoje nós, como eu havia prometido, vamos dar continuidade ao estudo, à exploração da letra da música Lord of Eternity. Vimos na aula anterior algumas nuances de tradução, de vocabulário, de pronúncia. ahn, que mais que a gente viu? Vimos um pouco de gramática também. Vamos dar continuidade ao mesmo processo. Nós não vamos conseguir finalizar hoje, como eu falei. Teremos um vídeo por partes, como eu gosto muito de esmiuçar cada detalhe, né? Então, nós vamos ter mais um pedacinho hoje, algumas questões que a gente vai ver aqui na letra da música. Espero que você esteja animado para esse ano que se inicia, que seja um ano de muito aprendizado para todos nós. E vamos lá então, sem demora, dar início ao nosso segundo estudo da letra da música Lord of Eternity. Vamos lá? Então, só para recapitular rapidinho, né? Nós vimos 4 frases, eu acho, ou 3. Vimos Blessed is the man, abençoado ou bem-aventurado o homem, né? Who walks in your favor, que anda em seu favor. Who loves all your words, que ama todas as suas palavras. And hides them like treasure, e as guarda como tesouro, né? Esconde-as como tesouro. Agora, a gente vai ver mais 4 frases no estudo de hoje. Como está projetado aí para vocês. In the darkest place. Então vamos lá. Vamos ver o que a gente pode explorar aqui. Coisas que a gente pode aprender nessas frases aqui. A primeira frase, então, do dia começa assim. In the darkest place. Vamos lá. Primeiro momento aqui, ó, nós temos a pronúncia, a junção destas duas palavras, ó. Essa preposição, in é uma preposição de lugar, pode ser outras coisas também, mas no geral, separadamente, ela é uma preposição de lugar. E o the, bem conhecido, é o artigo definido, né? Artigo definido, o ou a. In, perceba que a pronúncia aqui, ó, quando a gente o junta, né? O N com o the fica in. O D pega como se fosse um som de N. Você percebe? In a darkest place. In pode ser dentro, dependendo da frase. Nesse caso, quando você tem a junção de in com the, a tradução fica no ou na. No ou na, certo? O que vai depender? O que vai definir se é no ou na? O que vem depois, né? Simples. A próxima palavra é darkest. 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 In a darkest place. Darkest é a variação, ó, da palavra dark. Certo? Dark. Se você prestar atenção aqui, ó, quero destacar esse sufixo. Esse sufixo aí, ó. EST. Darkest é a variação de dark. Dark. Dark é escuro, tá? Escuro. O que acontece? Esse sufixo EST, ele é usado em fenômenos que a gente tem na língua inglesa para comparações. O que eu quero dizer com comparações? Por exemplo, se eu uso a palavra, vou dar um exemplozinho aqui. Se eu tenho a palavra, se eu tenho essa palavra aqui, ó, great, faltou um E aqui, great, ó, great, small. Então tá aqui, ó, grande e pequeno. No inglês, great é grande, small é pequeno. Se eu adiciono esse sufixo aqui, ó, est aqui nessas palavras, aqui, ó, greatest. Pera aí, tá feio esse est aqui, deixa eu corrigi-lo aqui.
Se eu adiciono aqui, ó, EST aqui, isso funciona para várias palavras, tá? Estou usando essas aqui só para servir de exemplo para explicar aqui, para a gente entender o significado de darkest. Então aqui, ó, a tradução disso aqui, ó, darkest, greatest. Greatest é, como great é grande, greatest é o maior. O maior. Smallest, smallest é o menor. Tá certo? Então esse sufixozinho, ele é muito utilizado nisso. Tem até um capítulo de um livro que é assim, ó, Who is the greatest? Who is the greatest? Who's the greatest? Certo? Esse Tzinho aqui, você percebe que no final ele acaba pegando. Isso no inglês americano é muito comum, né? No sotaque americano, o T pegar um som parecido com um R para nós, né? Se for um mais britânico, é greatest, 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 certo? In a dark. Aí aqui a gente tem a palavra dark e darkest. Ora, se greatest é o maior, smallest o menor, darkest é o quê? É o mais escuro, certo? E place é lugar, certo? Lugar. Uma outra questão aqui que a gente percebe aqui, ó, vamos ver aqui, por exemplo, questão de pronúncia, né? Darkest place. Você percebe que na hora se você for ouvir a pronúncia dessa palavra darkest place, esse T aqui, ele é meio que contraído, né? Quando junta o darkest com place, fica darkest place, tá? Inner, então a gente já viu, né? Aí uma outra dicasinha que eu gosto sempre de dar essas dicas, né? Que você pode implementar nos seus estudos, porque na verdade o mais importante é vocês pegarem o princípio, né? Técnicas, formas de você implementar nos seus estudos, porque o que vai mais impactar o seu aprendizado não é o que a gente vai ficar vendo dos outros, mas aquilo que a gente traz para nós na nossa própria experiência, nos nossos próprios estudos. Então, quando você pega, por exemplo, só uma dica rápida aqui, ó, inner, você quer se familiarizar com padrões, estruturas, o que você tem que fazer? Você tem que buscar o máximo que você puder da presença dessa estrutura em textos ou frases diferentes. Por exemplo, in aqui ó, me lembra muito o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1. Fala assim, ó, in the beginning. In the beginning. God created the heaven and the earth. Não vou terminar aqui, mas no princípio criou Deus. Você encontra essas mesmas palavrinhas aqui andando juntas, ó. Essa preposição e esse artigo. É muito comum, tá? Então, como no estudo de uma segunda língua a gente não se foca, você não aprende um idioma apenas gravando palavras isoladas, a gente aprende estruturas. Então, ao invés de você ficar tentando decorar uma palavra, você decora logo uma frase, entende? Como que você decora? Você se envolve com ela, vê as aplicações dela e busca meios, recursos para você fixar isso na sua mente, né? Então, in the beginning God created, in the darkest place. Então, é mais ou menos isso, certo? O que mais que a gente viu aqui? Vamos passar então para a próxima frase? Acho que já foi suficiente por aqui. Vamos para a próxima frase. In the darkest place, no lugar mais escuro. Aí ele vai falar of his whispered heart, of his whispered heart.
of his. Vamos aqui, ó. Que você tem a junção desse of, né? A gente sabe que esse of aqui não é off. No inglês você tem esse off aqui, ó, com 2 Fs. Aqui é off, aqui não é off. O F tem som de V, mais ou menos. Of his, of his, of his, of his is per heart. Of his is per heart. Então, of his is per heart. Of his é de seu, né? Seu. Aqui, ó, esse his aqui, ó, lembra na primeira aula que eu mostrei para vocês a tabelinha lá? Onde a gente viu os adjetivos possessivos, subject pronouns, os pronomes sujeitos, pronome objeto, object pronouns, né? Possessivos, adjetivos possessivos. Aqui é um exemplo de um adjetivo possessivo, ó. His. Lembra que a gente viu lá na tabelinha? Tinha subject pronouns, né? You, we, they, he, she, né? It. Aí, ó, o his, ele é o pronome, é o adjetivo possessivo de he. He é o adjetivo possessivo, perdão, subject pronouns, pronome sujeito. Aí nós temos o object pronouns para he, que é o quê? Him. Him. E aí nós temos o adjetivo, o possessive adjective. Possessive adjective. Adjetivo possessivo. De he, que é qual? His, que é o em questão aqui, ó, da letra da música. Seu, certo? Seu. Seu ou sua. Vai depender da frase, do contexto. Of his desperate heart. Desperate heart. Desesperado, ó. Desperate. Desesperado. Desesperado, heart. Heart. Coração. Certo? Of his desperate heart. Próxima frase. They are light. They are. Aqui nós temos uma conjugação aqui, ó. O are aqui, ó, é o verbo be, né? O verbo be é o verbo ser ou estar, né? They are. They é quem? A terceira pessoa do plural, né? Terceira pessoa do plural. Eles ou elas. Certo? Eles ou elas. They are. Eles ou elas são. Elas são. Aqui, ó, a gente tem uma questãozinha que dá até pra gente explorar, por exemplo. Aqui, ó, quando a gente fala sobre o verbo be, ó, existem padrões de conjugação, assim como na língua portuguesa, no inglês também tem. Vou dar um exemplo. A gente não fala eles né? A gente fala eles são. A gente fala eles são. Não, a gente fala ele é. Isso existe também na língua portuguesa, tá? Perdão, na língua inglesa. Só para que você conheça, talvez você já saiba, mas isso a gente acaba detectando com a familiaridade que a gente vai desenvolvendo com a língua, né? Você não precisa fazer um decoreba de várias frases para poder perceber isso. À medida que você vai se familiarizando com o idioma, você vai percebendo esses padrões. Assim como na língua portuguesa, você falar que eles já não soa muito bem aos ouvidos, né? Isso acontece também quando você começa a se familiarizar com um segundo idioma. Mas só para que vocês saibam, no inglês, talvez tenha pessoas aqui talvez existam pessoas aqui que estão ainda
começando assim bem do início, né? Aí já ajuda você ter essa noção já. Mas o verbo be, quando a gente fala verbo be, verbo é o verbo ser ou estar. No inglês nós temos 3 palavrinhas para isso. Nós temos essas 3 palavrinhas. Am, is, your, certo? E aí isso vai se relacionar de que forma? Vai se relacionar na hora de conjugar com aqueles subject pronouns, que a gente sabe, são as pessoas, né? Os pronomes sujeitos. You, você, tem why, né? I, you, peraí, deixa eu colocar isso aqui mais embaixo. I, you, você, ó, primeira pessoa, segunda do singular, primeira do singular, terceira pessoa, he, she, tem a terceira pessoa também, o it, né? Terceira pessoa para objetos, coisas, animais, né? Lugares. Tem também we, primeira pessoa do plural, né? E tem you para plural também, vocês, né? Segunda pessoa do plural. Tem o they, terceira pessoa do plural. E aí o que acontece? É que existe um padrão, né, de relação desses sujeitos com esses verbos be. Então, por exemplo, o I nunca vai conjugar, você nunca vai ligar is ou or com I or, I is, não. Como o verbo be é ser ou estar, para cada ser estar, o ser ou estar no inglês ele varia de acordo com esses pronomezinhos. Então, se eu quero dizer eu sou ou eu estou, então eu falo I am, certo? Se eu falo você é ou você está, é you are. Você é ou você está, mas nunca is. O que acontece é que o is, ele é para singular. Então, sujeito aqui, ó, terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. He is, she is, it is. Estes são is. Nunca are. A única exceção, que é onde você vai utilizar o or para singular, este or aqui, ó, vai ser para essa segunda pessoa do singular. You are, certo? You are. You are. Vai ser o único caso. O resto, or, sempre quando o sujeito é plural, certo? Ó, we, primeira pessoa do plural. We are. We are. You, plural também, segunda do plural. You are também. They are, que é o caso aqui, ó, da letra da música. They are. They whom. É eles ou elas quem? As palavras de Deus. They are a light. Que o artigo indefinido, ó. Temos um artigo indefinido, um ou uma. Uma. E light. Light é luz, né? Luz. Pode ser também leve, dependendo do contexto da frase, né? Mais uma vez, sempre falo, né? Isso é algo muito básico, assim, para quem quer estudar língua, né? A gente estuda, aprende de forma contextualizada, nunca de forma isolada, porque as palavras elas vão ter nuances e significados diferentes em muitos casos, e esses significados eles irão variar de acordo com o contexto, com a frase, certo? Então, por isso que se estuda uma língua sempre de forma contextualizada. Não só língua, acho que isso é um princípio universal, né? Para qualquer coisa que você quer aprender. Você deve ter contexto para se situar, né? Pegar o sentido da coisa. Então, they are light. Elas são uma luz, tá certo? They are a light. A light
Aquela mesma palavrinha que usa lá no Gênesis capítulo 1, né? And God said, let there be light. Deus disse, haja luz, e houve luz. Let there be light, and there was light. Então, they are light. E aí, só este outro detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. É esses padrões, como eu mostrei na última aula, né? Sobre a relação desses pronome sujeito, pronome objeto, né? Adjetivos possessivos, como que eles se relacionam, né? Por que esses recursos existem para evitar repetição, né? Então, por exemplo, vocês viram lá naquela... Deixa eu só colocar aqui, ó. Nós temos, por exemplo, aqui, ó. A gente está vendo aqui, está explorando a terceira pessoa do plural, they. A gente viu que para cada um tem um object pronouns, ó, o de they é them. O adjetivo possessivo é esse aqui. E aí, o que acontece? Lembra que lá naquela frase que a gente viu, na primeira aula, tinha que o homem abençoado, ele hides them. Esse them aqui, ó, ele se relaciona com este they. Quando a gente viu sobre as palavras de Deus, who loves all your words, que ele ama todas as suas palavras e hides them. Então a frase era assim, ó, who loves, o homem que ama, all your words, who loves all your words, and he hides them. Que é o hides them, esconde-as. Esse them aqui, ó, é o object pronouns. O pronome objeto, que também é conhecido na língua portuguesa como pronome oblíquo. As guardas, as guardas, né? Ele guarda o que? Essas palavras como tesouro, né? Like treasure. Então, só para recapitular e refrescar nossa mente aí, né? They are a light. E essas palavras, elas são uma luz. E aí ele vai dar para finalizar aqui, ó. A strong, sure light. Artigo definido novamente. A strong. Um ou uma. Strong, ele vai dar mais dois adjetivos para essa luz. Primeiro ele diz que essas palavras são uma luz. E ele vai dizer que tipo de luz que é. Strong, forte, né? Strong, forte. Sure, né? Sure é de certeza, de segurança, né? Segurança, de certeza. Ou certo, né? Certo no sentido de, não de right, por exemplo, em português, no inglês, né? De justo, mas certo de certeza, né? Segura, né? São segura, né? A palavra aqui, na verdade, é segura. Segura. Então, essas palavras são fortes e seguras, né? Palavras não, essa luz. Essa luz. Ele faz uma comparação. Ele vai usar a palavra luz para dizer que essas palavras são a luz, né? Essas palavras são uma luz e ele vai dizer que tipo de luz. Strong and sure light. A strong, sure light. Certo? Uma luz forte e segura. Tá certo? Então é isso. Por hoje a gente vai parar por aqui então. E aí então eu te encontro na próxima aula. Espero você lá. Se você achou útil esse conteúdo relevante, deixa o like, compartilhe com outras pessoas.
E até o próximo vídeo. God bless you. Bye bye.